irmãos, tudo bom? Estamos aí de volta com a nossa aula da Escola Dominical. Hoje nós alcançamos a lição número 12, a penúltima. A gente está quase terminando essa edição especial que a CPAD providenciou para nós. E o tema da lição de hoje é Esdras e Neemias combatem o casamento misto, com a data de 20 de setembro de 2020, tá bom? Estamos aí no terceiro trimestre, quase acabando o ano. E vamos lá para mais essa aula. O textuário de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Amém? Hoje a gente vai falar um pouco sobre casamento misto, tá? Que foi um grande problema, inclusive, da sociedade de Israel, da nação de Israel. Eles se misturaram, eles descumpriram a ordem do Senhor. A gente vai falar sobre isso hoje. A leitura bíblica está no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 a 4. Aí pula para Neemias, capítulo 13, versículo 23 a 26. Capítulo 9, versículo 28. Capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. A união ilícita é um perigo espiritual, diz o ponto central aí. Vamos lá então. Fazendo uma retrospectiva aí, colocando um panozinho de fundo, a gente viu que o regresso de Esdras e a reconstrução do templo do povo de Deus como uma nação, lá do capítulo 7 do livro de Esdras até o capítulo 10 fala bastante sobre isso. E a reconstrução do povo de Deus como nação, capítulo 9 e também no capítulo 10, tá bom? Essa aí é mais ou menos o plano de fundo, quando eles voltam. E a reconstrução do povo de Deus como nação, daqueles remanescentes, aqueles que voltaram do exílio. Primeiro, Esdras ele se preocupou com a questão física do templo e agora era hora de tratar da purificação dos judeus que haviam regressado. Isso foi um ponto que Esdras pegou muito firme. Vamos lá. Então Esdras ele enfrentou um problema muito grave depois que eles tinham reconstruído os muros, a cidade, o templo, que era exatamente a união mista, a união racial, a união dos povos, né? A gente vai ver que, claro, que não era um problema racial, mas sim um problema religioso, tá? Que o Senhor havia proibido essa união mista do povo judeu com outros povos, com outras nações. Então a gente vai falar um pouco agora sobre a reação de Esdras quando ele soube desse relato, dessa tragédia. Ele está lá no capítulo 9 de Esdras, no versículo de 1 a 15. Então Esdras ele fica sabendo que a maioria dos judeus que voltaram se casou com as mulheres de fora do povo de Israel e por causa disso se contaminaram nas suas práticas religiosas, ou seja, entrou a idolatria. Então a reação de Esdras a esse pecado é bastante espontânea e bastante grave, né? Ele expressa muito a sua angústia, né? A gente vai ver isso aí agora. Então a gente vê que na narrativa segue a sequência lógica do texto. Primeiro ele recebe a notícia trágica, versículo 1 e 2. Segundo, ele reage a isso, ele fica bastante mal, versículo 3 e 4. E terceiro, ele decide buscar o Senhor, confessar a ele os pecados da nação inteira, versículo 5 ao 15. No versículo 1 ele diz que, acabadas pois essas coisas, 4 meses e meio depois da sua chegada, os seus príncipes vieram a ele com uma grave notícia relacionada a seus relacionamentos amorosos. Isso aí é o que Esdras estava ali sentindo na hora. Então Esdras ele volta a Jerusalém como governador e também como sacerdote para ensinar a lei. E pode ser que, em resposta a esse ensino, os líderes daquela época, os líderes do povo, eles vêm até ele, relatam o pecado, né, que há um tempo já estava varrendo, que eles já estavam varrendo para debaixo do tapete, né, o povo que tinha voltado.
o pecado da mistura das raças, a mistura dos povos, né? O problema é que não se tratava só de um problema ético, mas um problema religioso, um problema, a religião deles se misturava, né? A idolatria entrou, a adoração aos deuses, e isso para Deus era abominável. Então é como os versículos seguintes mostram, né? Os versículos 10 a 12, e esse conceito também é confirmado lá no Novo Testamento. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Olha que não tem versículo mais claro, eu acredito. Então, os povos lá relacionados no versículo 1, na época de Esdras somente estavam lá os amonitas, os moabitas e os egípcios. Os outros povos que ele cita são os cananeus, os heteus, os fariseus, os jebuseus, só que eles já habitavam na terra prometida no tempo que o povo conquistou a terra. Os textos de Êxodo, capítulo 34, de 10 a 16, e Deuteronômio, capítulo 7, de 1 a 4, por exemplo, eles são alguns exemplos que mostram as proibições de Deus aos casamentos mistos, tá? Depois vocês dão uma conferida aí na Bíblia de vocês, tá? Êxodo 34, 10 a 16, Deuteronômio 7, de 1 a 4. Então eu deixo claro aqui mais uma vez, isso é bastante importante a gente salientar, a gente focar, que não se trata de um problema étnico, tá? Racial, mas sim um problema religioso. Então a gente pode nos misturar a outras raças, outras culturas, mas o grande problema é que se misturar com as outras religiões pode gerar, praticamente certeza, gerar um grande laço que muito provavelmente vai levar à idolatria, tanto o homem quanto as mulheres, tanto os mais simples quanto os príncipes magistrados, como a gente viu lá no versículo 2. Ninguém escapa. Por isso que era um problema muito grave, tá? Um problema religioso. O povo de Israel sempre viveu em idolatria exatamente por causa dessas coisas. Os homens iam lá, tomavam mulheres de outros povos, as mulheres traziam seus deuses e adoravam seus deuses e ensinavam o povo de Israel a praticar as mesmas coisas. Então esse é o grande problema, tá? A primeira reação de Esdras, então, aos pecados do povo, é se entristecer e se lamentar pelos judeus. Ele ficou tão, vamos dizer assim, ele ficou tão bolado, né, que ele rasgou as suas vestes, né, e também o seu manto. Isso era uma maneira bem típica aí do povo judeu expressar angústia, né, expressar uma tristeza profunda. Eles rasgavam suas vestes, muitos vestiam pano de saco, né, se cobriam com cinzas, exatamente para expressar quão grande era a angústia que eles estavam sentindo. Só que a tristeza e a angústia que Esdras estava sentindo era tão grande que ele arranca os cabelos e arranca a barba também. E para vocês verem como foi tão grave, que isso só é citado nesse episódio, nesse texto, nessa passagem. Somente Esdras fez isso. Então vocês veem a indignação que Esdras sentiu ali naquele momento. Então, só que curioso é que mais para frente Neemias enfrenta o mesmo problema, só que em vez de arrancar os seus próprios cabelos, ele manda arrancar os cabelos dos transgressores, dos pecadores. Você vê como que Neemias foi ao contrário, né? Ele não arrancou o cabelo dele, mas mandou arrancar o cabelo daqueles que pecaram. Está lá em Neemias 13, capítulo 13, versículo 25. Então, como a gente sabe, em todo lugar Deus ele tem os seus remanescentes, como ele falou para Elias, né? Ô Elias, você está achando que você é o cara? Eu tenho 7.000 lá, filhão. Sempre Deus tem os seus remanescentes, aqueles que resistem, aqueles que não se dobram. Então aqui existe, junto com Esdras, tinha um grupo que eles se mantiveram puros, né? Eles não se misturaram, e foi esses mesmos que se juntaram a Esdras para compartilhar ali aquele momento de angústia. Então esses judeus, eles temeram ao Senhor e guardaram também a sua lei. Eles acompanharam Esdras em todo o seu momento ali de angústia, está lá no versículo 4. Então até a hora do sacrifício da tarde, que era realizada
por volta das 3 horas da tarde, e eles ficaram ali se lamentando. Esse era um período não só de sacrifício, mas era também um período de oração, conforme a gente lê lá em Salmo, no Salmo 141, verso 2, que diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. O povo tinha esse costume de sacrificar pela tarde e também erguer o clamor, né, orar. Os versículos do 5 ao 15 mostram que uma tristeza bastante profunda que Esdras sentiu, e depois de muito eles refletirem, vem o pedido intercessório do perdão, né, para ele e para toda a nação que estava apenas recomeçando e não poderia recomeçar desse jeito, né, começar no pecado. Então Esdras, ajoelhado em sinal de humildade e com as mãos estendidas em sinal de intercessão, de petição, no versículo 5, Esdras ele se derrama na presença do Senhor. Aquele mesmo homem valente, ousado, que teve até vergonha de pedir para Artaxerxes, né, a proteção para as viagens de volta, lá no capítulo 8, 22, agora ele experimenta um outro tipo de vergonha, que é a vergonha da culpa, é a vergonha do pecado. Ele estava se sentindo assim. Então as iniquidades do povo, elas se multiplicaram acima da nossa cabeça, como Esdras falou, e a nossa culpa cresceu até os céus. Essa foi a confissão de Esdras perante Deus. Então aqui a gente vê o desenvolvimento da fala de Esdras, quando ele primeiro fala da iniquidade, né, a transgressão da lei, e depois da culpa, que é a condição e os sentimentos que vêm como consequência. E também pode ser comparada primeiro com o fato de ser sobre a nossa cabeça e depois ir até os céus. A gente percebe no texto que Esdras ele estava profundamente consciente da culpa do povo diante de Deus, e a gente vê até no próprio Esdras uma mudança repentina, apesar dele não ter culpa naquilo que a nação fez, mas ele passa para nós, né? E ele fala: meu Deus, aqui estou, né? Porque as nossas e a nossa culpa, e isso está tudo dentro do mesmo parágrafo, para vocês verem, mesmo ele sendo inocente, não tendo cometido aquele pecado, ele se envolveu, ele se achou culpado também, né? Isso é muito interessante para um líder. Às vezes a gente está que nem um fariseu, apontando o erro do publicano, e a gente não se inclui, mas nós somos pecadores do mesmo jeito, tá? E Esdras reconheceu isso. Aqui agora eu quero trabalhar com vocês 7 pontos sobre as relações mistas e por que elas são perigosas, tá? Primeira coisa, Gênesis 1. O casamento ele existe para exibir a imagem de Deus por meio da obediência aos mandamentos de Deus, que são relativos à fecundidade, ou seja, à procriação, e ao domínio. Lá em Gênesis 1, do 26 ao 28, Deus ele ordena o casamento para ser uma parceria no governo da criação sobre o seu domínio. Se a gente não reconhece que nós estamos sob o governo de Deus, então nós somos governados sob o governo de um ídolo. Se a gente não reconhece o governo de Deus, a gente é governado por um ídolo, né? Ou uma combinação de uma série de ídolos. Ou Deus governa a gente, ou outro ídolo. Esse ídolo pode ser até nós mesmos. Tem muita gente que como dizem, né? Glórias a mim, louvado seja eu. Tem gente que é assim. Então, sendo um pouquinho mais prático aí, isso gera um impacto em cada decisão que você vai precisar tomar como casal. Por exemplo, como você decide o que você deve fazer em qualquer aspecto da sua vida? Você deveria, três perguntas, você deveria fazer o que agrada ao Senhor, fazer o que agrada a si mesmo, ou fazer o que agrada aos outros. E para o cristão, o número 1 supera o número 2 e 3. Agora, para os não cristãos, apenas o 2 e o 3. Fazer o que agrada a si mesmo e fazer o que agrada aos outros. Para os cristãos, a regra é fazer. A nossa vida devia ser baseada nisso, tanto individualmente como no casal. Fazer o que agrada ao Senhor, não a nós e não aos outros.
Segundo ponto, lá em Gênesis 2, o casamento ele é uma parceria exatamente para servir a Deus. Gênesis 2 demonstra isso ainda mais. Gênesis 2, do 15 ao 17, mostra como Deus chamou Adão, criou Adão para ser profeta, sacerdote e rei no jardim, onde Deus colocou ele para governar dentro dos limites, do Supremo Deus. O restante do capítulo fala como Adão é incapaz de cumprir esse chamado para ser profeta, sacerdote e rei sozinho. Deus então vê que ele precisa de uma ajuda, de uma auxiliadora, de uma ajudante, que seja idônea, exatamente para ele poder dar conta. Então a Eva é criada, é trazida à vida, para que eles juntos cumprissem o chamado de Deus para glorificar o seu nome sob o seu domínio, sob o domínio do próprio Deus. Então o casamento é nada mais, nada menos que uma parceria. O nosso Criador, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Não porque o homem estava solitário, como muita gente diz. Não, Deus não olhou, tadinho do Adão, está sozinho, coitado. Não, mas é porque Adão sozinho era incompetente para cumprir aquilo que Deus tinha criado ele para cumprir. Mesmo antes da queda, Adão não conseguiria fazer tudo sozinho. Como que o homem ia procriar se não houvesse uma mulher? Um depende do outro, tanto para procriar como para governar, para tomar as decisões da vida e tudo. Um precisa do outro, Então Deus não criou o homem sozinho para ser competente, para dar conta sozinho, para cumprir ali o seu chamado quanto à imagem de Deus. Ele criou o homem e a mulher em relacionamento para fazer isso juntos. Então, em um casamento cristão, o casamento se torna uma parceria também no Evangelho, para expressar o Evangelho. Essa é a parceria do casamento cristão, expressar a imagem de Deus, expressar o Evangelho. Tá? Então, agora, casar com uma pessoa não cristã faz com que o casamento seja uma parceria em outra coisa, não em expressar o Evangelho, em expressar a vontade de Deus, expressar a imagem de Deus. Então, por que um cristão escolheria entrar numa parceria assim? Já que não é para expressar a plenitude aí da imagem de Deus. É para a gente se pensar. Terceiro ponto, Gênesis 3. O casamento ele é prejudicado pelo pecado. Lá em Gênesis 3 a gente vê que o casamento foi destruído pelo pecado. Adão e Eva, que antes eles viviam nus, eles não tinham vergonha. Só que agora eles se escondem até mesmo um do outro. Então, como castigo, Deus decreta que o casamento após a queda se torna uma batalha de uma vontade pecadora contra a outra, de um cônjuge contra o outro. O que ele diz lá em Gênesis 3,16? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ou seja, é uma batalha aonde a vontade pecaminosa tenta combater a outra. Por isso que muitos casamentos só vivem em conflitos, porque são duas pessoas ali lutando contra a carne e muitas vezes essa luta gera atrito entre os dois. Então por isso que essa foi a grande maldição que o Senhor derramou sobre o casamento por causa do pecado, tá? Então isso significa que todos os casamentos são difíceis, sem exceção. Por mais que os parceiros, os cônjuges possam viver bem, ter uma vida boa, se amar, se respeitar, sempre vai ser difícil, tá bom? Só que num casamento cristão, os parceiros eles têm a oportunidade de chamar um ou outro a se submeterem, a submeterem as suas vontades pecaminosas à vontade perfeita de Deus. É como a palavra diz, é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Então, num casamento cristão, os dois estão lutando pelo mesmo objetivo, que é glorificar Deus. Então, um vai chamar o outro, a gente tem que submeter a Deus. Vamos lá, vamos buscar a santificação. Por isso que o casamento cristão se torna mais fácil nessa parte, tá? Porque um apoia o outro, um levanta o outro. Então, quando um cristão ele se casa com um não cristão,
você perde essa bênção de ter uma pessoa do seu lado que vai te ajudar a submeter a sua vontade e a vontade de Cristo. Só que em vez disso, tem uma pessoa que não está nem um pouco interessada em submeter a sua vontade à vontade de Cristo. Enquanto uma pessoa está ali lutando para submeter a sua vontade à vontade de Cristo, a outra não está nem aí, vai seguir a sua vontade. Então você vê como já começa a ser difícil um casamento de um cristão com um não cristão. O quarto ponto é que o Antigo Testamento ele adverte contra casar com os incrédulos. Lá no restante de Gênesis, a gente vê um enorme esforço, um esforço terrível, para garantir que o povo de Deus só se casaria com aqueles que creem no Senhor. Lá em Gênesis 24, a gente vê Abraão correndo, suando, e orando também, buscando a Deus, para garantir que Isaac se case com uma crente, com a Rebeca, com uma pessoa da mesma família, do mesmo povo. Em Gênesis 27, 46 e 28, 9, a gente vê o desgosto de Rebeca e Isaac quando o seu filho, agora Esaú, quando Esaú pega as mulheres ali cananeias e etéias para ser suas esposas. E isso não é racismo, tá, gente? Isso é algo religioso, porque eles sabiam o que aconteceria com Esaú depois que ele escolhesse mulheres de outra nação. Cairia no pecado da idolatria, tanto que os descendentes de Esaú foram os povos que mais lutaram contra os descendentes de Israel. Então vocês veem o que acarretou aí esse casamento que Deus não permitia, um casamento ilícito. Em Gênesis 34, de 8 a 9, a gente vê Amor convidando os filhos de Jacó a se casarem com suas filhas, lá de Siquém. E era uma cidade que tinha acabado de provar que tinha um caráter depravado. Eles tinham acabado o filho lá do líder da cidade tinha acabado de abusar da Diná, que era uma das filhas de Jacó. Então vocês verem como que esses homens eram, Então, se casar com essas pessoas daquela cidade, com as pessoas daquela cidade, em vez de se distanciar, em vez de sair, ia destruir o povo de Deus logo na primeira geração. A gente vê também quando o povo conquista Canaã, o Senhor ele dá proibições ali muito exclusivas, muito estritas contra os casamentos mistos. Deuteronômio 7, de 3 a 4, diz assim: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Olha aí o mandamento do Senhor contra os casamentos mistos. Essa mesma proibição ela é repetida lá em Josué, capítulo 23, versículo 12. Conforme o povo ia conquistando cidades, conquistando nações, o Senhor ia lembrando para eles: olha, não pega a mulher desse povo, não deixa seus filhos casarem com eles, nem entregue seus filhos para eles. Então o Senhor estava sempre lembrando. O casamento misto também, por exemplo, ele foi a queda de reis. A gente vê Salomão, que era tão sábio, Vocês veem como ele caiu. A gente vê também Acabe, como Acabe se afundou com Jezabel, que era adoradora roxa de Baal, Vocês viram o que aconteceu? A geração de Acabe inteirinha teve que ser exterminada da terra. Deus mandou que fossem exterminados da terra por causa da idolatria que eles viveram, Agora tem outro lado, Se um estrangeiro ele já fosse convertido ao judaísmo, não tinha nenhuma proibição contra casar com um deles. Na verdade, isso era até visto como positivo. A gente tem os casos da Zípora, da Raabe e também de Ruth. Então toda essa evidência bíblica, ela faz a gente pensar que continuarei seguindo Jesus, mesmo com o cônjuge incrédulo. É uma declaração bastante orgulhosa, que subestima a nossa própria fraqueza e desafia a graça de Deus. Às vezes a gente, principalmente jovens que ainda não casaram, eu vou casar com fulano, mas ele não é cristão.
Ah, mas eu consigo, eu trago ele para a igreja, a gente converte ele e tal, Deus. Pode acontecer, gente, pode acontecer, mas é muito mais difícil. Porque a tendência é a pessoa que não é crente arrastar você para o lado dele. Porque ele está no pecado, certo? Está no mundo. O nosso coração, mesmo dentro da igreja, ele tende a inclinar para aquilo que é mal, para o pecado. Então é bem mais fácil a pessoa não cristã puxar você para fora do que você puxar ela para dentro. Alguns casos acontecem, né? Mas é muito difícil. O quinto ponto é que o Antigo Testamento ele retrata de modo bem positivo o casamento entre os crentes. Provérbios 31, por exemplo, chama o jovem a buscar uma mulher de caráter nobre. Então, veja o versículo 30. Provérbios 31, versículo 30, diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então eu pergunto, o que mais atrai você em um potencial cônjuge? O charme, beleza ou o temor do Senhor? Com um não cristão, só há os dois primeiros: charme enganoso ou vã beleza. Não tem temor do Senhor, e isso é terrível. O sexto ponto é que os textos do Novo Testamento eles também falam sobre essa proibição de casar com incrédulos. No Novo Testamento tem várias observações que deixa claro que essa proibição do Antigo Testamento ela ainda é válida. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, a gente já leu, né? A mulher está ligada enquanto vive seu marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas, olha Paulo falando aí, mas somente no Senhor. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Então, mesmo que esse segundo versículo aí que a gente acabou de ler, ele não seja diretamente relacionado ao casamento, ele fala sobre um princípio mais geral ali, que a igreja se mantenha separada da comunhão com os pagãos. Então, qual a comunhão mais íntima que alguém desejaria do que a comunhão com o próprio cônjuge? Não tem intimidade maior do que a intimidade que tem no casamento. E isso acaba se tornando realmente uma comunhão ou uma parceria, só que em alguma coisa, só que não vai ser uma parceria no Evangelho. Então isso acaba prendendo o crente, exatamente como diz, como 2 Coríntios capítulo 6, 14 adverte. A comunhão matrimonial é a comunhão mais íntima que tem. A comunhão entre duas pessoas que participam de tudo, que dividem tudo, até mesmo compartilham o seu próprio corpo uma com a outra. Então você se envolvendo com uma pessoa não cristã, você acaba entregando a sua intimidade para ela, compartilhando a sua intimidade para essa pessoa, só que essa intimidade pode virar uma parceria em outra coisa, uma comunhão em outra coisa que não seja estritamente ou exclusivamente o Evangelho. E isso acaba prendendo a pessoa, prendendo o cristão. Tá? Essas são algumas advertências do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5 também diz: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Esse texto aí de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, ele sugere que você ter uma esposa incrédula, que não seja irmã, como diz, no mínimo pode desqualificar você para o seu ministério. Então, se você deseja ser, por exemplo, um presbítero, que nem a Bíblia nos incentiva a ser, em uma igreja, isso te impediria de você ter uma mulher não cristã. Isso talvez pode barrar você a você não conseguir a consagração ao ministério. Tá? E o sétimo ponto é uma visão positiva, mais clara para o casamento revelada no Novo Testamento. O Novo Testamento, então, ele traz uma revelação mais clara do casamento. O Novo Testamento diz que o casamento se trata de uma parceria
que representa o amor redentor de Cristo pela igreja. O objetivo principal, então, do casamento é mostrar o evangelho, é pregar, é expressar o evangelho, é pregar o evangelho. O casamento também serve para isso. O Novo Testamento deixa isso bem enfatizado. Ele também retrata, o casamento também retrata a relação entre pai e o filho. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Tá? Então, você casar com um não cristão, ou uma não cristã, é como dois artistas tentando pintar duas imagens diferentes na mesma tela. Por exemplo, você se junta com uma pessoa não cristã, você vai casar com ela, é como se você fizesse um desenho ali, vocês tivessem uma tela para desenhar juntos, você começa a fazer um desenho e a pessoa faz um desenho totalmente diferente. A união mista é como se fosse isso aí. Ou, fazendo outra comparação, a união mista seria como uma dupla que uma pessoa está cantando uma música e a pessoa está cantando uma música totalmente diferente. Ou seja, você vai buscar viver para Deus, só que a outra pessoa não. Então, é por isso que o casamento misto, o casamento de pessoa, um cristão com um não cristão, pode gerar esse tipo de coisa. Não tem como ter uma harmonia verdadeira, tá? Isso é bem difícil, isso é bem terrível. Então, qual é o propósito da vida de um crente? Jesus, ele diz lá em João capítulo 17, ele diz assim: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, o crente, ele vive para conhecer, e ao conhecer, amar, honrar e adorar e seguir a Deus por meio de seu Filho, o nosso Senhor Jesus. Então, é muito melhor viver sem um cônjuge e na companhia da igreja, dos irmãos, do que viver com alguém que vive uma vida que não é a vida eterna, tá bom, gente? Por isso que a medida melhor que uma pessoa que está solteira pode tomar é esperar, é continuar orando e esperar no Senhor, porque pode ser que dê certo, como eu falei. Você escolher um parceiro ou uma parceira não cristã, pode ser que dê certo. O meu caso é um desses. Quando a mulher da minha vida, né, que é a minha esposa hoje, quando ela me conheceu, eu não era cristão. Quer dizer, eu era cristão católico, né, mas eu não era crente. E ela se arriscou bastante com isso, né? Eu podia muito bem puxar ela para o mundo, só que não, né? Graças a Deus, ela me trouxe para a igreja, eu participei de alguns cultos por causa dela, né? Eu vinha para a igreja por causa dela. Só que conforme eu ia, o Senhor foi quebrando o meu coração e me chamou. Então chegou um ponto que eu não resisti. Eu falei: Senhor, eis-me aqui. Só que é muito arriscado, é muito arriscado. Então é melhor que você continue esperando do que você perder a sua comunhão com Deus. Tá bom? Continue orando e continue esperando em Deus. Vamos orar? Querido Senhor, nós agradecemos a Ti por mais essa aula. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor dê forças para aqueles que estão ainda esperando um parceiro, uma parceira da parte do Senhor. Que o Senhor fortaleça para que continue orando, para que continue buscando e que permaneça firme, Senhor. Para aqueles que estão solteiros, que desejam casar, que o Senhor prepare uma pessoa especial, uma pessoa mandada pelo Senhor, que vai fazer com que eles se unam com a proposta, com o objetivo de adorar o Senhor, de cumprir a Tua vontade e de pregar o Evangelho através da sua união. Senhor, nós oramos porque há muitos casamentos que estão sendo destruídos, há muitos casamentos que acabaram de começar e já estão terminando, exatamente por isso, Senhor. Por isso nós pedimos que o Senhor fortaleça essas pessoas, Pai. Abençoa cada um que assistiu essa aula e que tudo seja feito para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.